Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Tudo bom? Tava com saudade de vocês, semana passada eu não fiz live. Eu tava doente, com pouca voz, minha voz melhorou. Então vamos lá. Quem estiver chegando, vai dando um oi, diz de onde está falando, para que eu possa saber onde eu estou chegando, tá certo? Uma seguidora me fez uma pergunta pelo direct e pergunta comum. Não é muito fácil de falar. Agora nós estamos começando a uns temas delicados nas lives. Ela me falou sobre a filha que foi diagnosticada com crises convulsivas, com epilepsia, e depois esse diagnóstico mudou para síndrome conversiva. Jerúsia, seja bem-vinda. Então, síndrome conversiva. Existem diversos nomes para esse tipo de crise. Crise conversiva, pseudocrise, crise psiquiátrica. Existem tantos termos. Na literatura existem mais de 15 sinônimos para crise conversiva. O que é que acontece na crise conversiva? Crise conversiva não tem origem epileptogênica. A crise conversiva é, às vezes, muito fácil o diagnóstico, mas às vezes é muito difícil. Então, assim, o neurologista, o médico que atende na emergência, tem algumas condições de separar a conversão de convulsão, mas não está isento de erros. Existem crises convulsivas muito peculiares, pouco frequentes, que podem ser confundidas com conversivas. Existe uma crise que é clássica, crise conversiva clássica. Então, tem casos que na emergência facilmente se dá esse diagnóstico. E eu já tive casos que a dúvida ficava conversão ou convulsão e que foi necessário fazer exames de vídeo EEG, pegar a crise para poder estudar durante o momento da crise e poder dar uma verdadeira se é conversão ou convulsão. É um tema delicado porque as pessoas que têm crise convulsiva podem ter crises conversivas também. Conversiva é porque a pessoa ela converte um sentimento, uma angústia, uma coisa mal resolvida, uma coisa que não é da neurologia, mas é da parte psicológica dela, ela transforma isso num evento motor. Então, ela converte um sentimento num evento motor, que pode ser muito parecido com uma crise convulsiva. Existem algumas dicas que se usa para se separar a crise convulsiva de conversiva. Na conversiva, o paciente normalmente não se machuca. Ele não tem cortes no queixo, ele não quebra dentes. Ele cai ao solo, pode cair no chão, porém ele não tem machucados graves. Ele tem escoriações, traumas pequenos. É uma dica. Quer dizer, o paciente está tendo muita crise com queda ao solo, porém que não existe grandes traumas. É uma dica para se suspeitar em crise conversiva. E é muito importante que o neurologista pense nisso. Você faz a medicação, aí volta no retorno. Tá tendo crise ou não? Tá tendo, doutora. Aí você mexe na medicação. No próximo retorno. Tá tendo crise? Tá tendo, doutora. Mexe de novo. Mas e se a crise não for convulsiva, for conversiva? Eu estou aumentando anticonvulsivantes. E a crise conversiva não é tratada com anticonvulsivantes. Então, é importante haver essa separação da crise conversiva para a convulsiva. Crise convulsiva, ela tem origem numa alteração epileptogênica. A conversiva, não. A conversiva tem a ver com o seu emocional, com o seu inconsciente.
A pessoa, é muito chato esse atendimento, porque as pessoas acabam também levando para um outro lado, que a pessoa faz porque quer, porque a pessoa está imitando, porque quer, de forma, vamos dizer, de uma forma consciente, está manipulando. A maioria das crises conversivas, as pessoas, elas estão sofrendo e o seu emocional converte para isso. Então, é muito chato porque se você considera convulsão, você trata como convulsão. Na hora que eu descarto que não é convulsão, que é psicológico, é de origem psicológica, é conversiva, aí a família, então tá brincando com a nossa cara, a gente passou pelo maior sufoco, levou para emergência. Também não é assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente tem que ter um respeito, porque a conversão é uma forma de dor. Aquela pessoa tem coisas mal resolvidas que ela está necessitando converter. Então, a pergunta seria, por que ela está realizando essa conversão? E aí ela precisa de tratamento, que aí não vai ser da neurologia, vai ser da psicologia e psiquiatria. Porque essa área que vai tratar destes problemas que nem sempre são tão conscientes. Mas na emergência é muito comum. Aqui no Ceará se fala, a pessoa está tendo um piti. Quer dizer, é uma crise, a pessoa cai no solo, chega se batendo, mas aquilo não é convulsão. É uma conversão. E momentos são claros e evidentes e não deixam dúvidas, mas existem alguns que deixam dúvidas e que a gente precisa analisar com cuidado. Então, tenham calma em colocar que seja conversivo. Calma com esse diagnóstico. E, se feito, procure ajuda. Porque talvez seja mais... Não estou dizendo mais grave do que uma epilepsia. É mais grave do que uma epilepsia simples. Não que uma epilepsia de difícil controle, porque ela é de mais difícil tratamento. Porque o tratamento é muito longo, tem a ver com a psicologia, que não vai ter resposta a curto prazo. A medicação não é tão efetiva quanto nas epilepsias. 80% das epilepsias são facilmente controladas com apenas medicamento. Então, essa conversão não responde aos anticonvulsivantes, mas também não responde tão facilmente aos ansiolíticos, aos antidepressivos que a psiquiatria usa. É um tratamento de médio a longo prazo e pode não ter uma resposta de um controle adequado, quer dizer, essa pessoa ficou bem, porém quando na vida teve outra angústia, outro problema, outra coisa mal resolvida, ela volta a converter. Porque, infelizmente, nossa vida será feita de problemas. Nós temos que resolver sempre problemas. Nós não podemos tirar os problemas da vida. Então, as pessoas que têm crises conversivas, elas convertem aquele sentimento que todos nós temos diante dos problemas, angústia, mal-estar, desesperança, tristeza, medo. Ela converte esses sentimentos num evento motor que simula uma crise convulsiva. Elas passam mal. Então, existem diversas formas de passar mal. Algumas claramente são conversivas, outras nem tanto. Quando eu vou explicar no consultório, eu digo assim, presta atenção para os pais. Se eu bater o carro e você foi me acudir, eu posso estar tremendo, eu posso estar gaguejando, eu posso estar pálida, eu posso estar alterada, nervosa, mas você viu que eu bati o carro. E você sabe que eu não estou tendo uma convulsão. Você sabe que eu estou nervosa, porque você me viu bater o carro. Mas eu estou mentindo? Não. Quer dizer, o nosso emocional é capaz de fazer alterações, palidez, taquicardia, vômitos, tosse. O nosso emocional é capaz de converter o nosso sentimento em sinais e sintomas. E eu não estou mentindo, eu estou nervosa, só que é fácil
você me viu bater o carro. Agora, no caso dessas pessoas que têm crises conversivas, não necessariamente será assim uma coisa de imediato, tem uma discussão e vai ter uma conversão. Quando acontece assim de imediato, teve uma discussão e faz uma conversão, é fácil o diagnóstico, mas nem sempre será assim, de forma imediata. Então, por isso é mais difícil o diagnóstico. E aqui eu queria colocar um ponto que eu acho mais difícil. É que as pessoas que possuem epilepsia podem ter crises convulsivas. E aí a gente toca num problema que eu acho grave, horrível, porque o paciente que tem epilepsia, ele a família não pode dar a ele um ganho secundário, porque a gente não pode gostar da doença, a gente não pode manipular as pessoas pela doença que nós temos. Na hora que o paciente de epilepsia, ele abre uma gavetinha no cérebro, onde ele, quando ele está em momentos difíceis da vida, que ele está sendo cobrado, que ele abriu essa gavetinha e aí é muito fácil para ele, ele saiu daquela situação tendo uma crise convulsiva, a pseudocrise, que de uma certa forma foi uma fuga do momento que ele estava vivendo. Então ele começou a usar a doença e aí é mais difícil porque ele tem crise convulsiva. E aí ele começa a ter crises convulsivas e crises conversivas. E aí fica difícil para o médico, principalmente se a família não percebe que está havendo também conversão. E conversão não é fácil o diagnóstico, a gente não faz o diagnóstico na primeira conversão. A conversão a gente faz o diagnóstico depois de algumas crises conversivas. É que você começa a olhar assim, isso está ficando estranho. Não responde ao remédio. Aí a gente começa a ir juntando detalhes da história. Filmar a crise sempre ajuda. Ajuda porque o neurologista ele tem um olhar diferenciado para ver os eventos do que os leigos. Então ele tem um conhecimento, uma bagagem do exame neurológico, do que pode ser feito. Alguns movimentos não podem ser realizados dessa forma conjuntamente. Existem algumas coisas na crise que nos dá a dica que não é convulsivo, que é conversivo, porque a crise convulsiva se origina de uma região do cérebro. Então, ou você tem crises generalizadas ou você tem crises focais. E o neurologista sabe as localizações do cérebro, então você não pode ter alguns movimentos focais dentro de uma crise generalizada. Ou você não pode ter uma crise generalizada sem perda de consciência. Então, todo esse conjunto de informações do exame neurológico, do conhecimento neurológico, o neurologista possui e com isso facilita que ele separe o que é conversivo do convulsivo. Mas não estou dizendo que é 100%. Eu tive já casos que eu fiquei na dúvida e que eu precisei de exame, que eu precisei de vídeo EEG, que eu achei que era conversivo, que era pseudocrise, que era crise não epileptogênica, mas eu não tive certeza. E outras eu não precisei de exame, porque eu tinha certeza que era conversivo. Então, a gente não pode tratar a crise conversiva de uma forma tão assim, o que eu quero dizer, de uma forma tão menor. Ela é uma doença, mas não da neurologia, da psiquiatria. Então, o paciente necessita de tratamento também. O paciente precisa, talvez, de medicamento também. E o tratamento será muito mais longo, talvez. Então, por isso, a gente tem que ter cuidado. O que eu acho horrível é quando eu tenho uma paciente com epilepsia e com crises conversivas. Porque aí o médico perde o relato, a família te passa, não, mas ele está tendo crise convulsiva, e a família não é capaz de separar o que é convulsivo do conversivo. E aí fica difícil, porque o conversivo não será tratado com o anticonvulsivante. Então, isso se torna uma grande confusão no andamento da medicação, do tratamento que a gente propõe para o controle de crises convulsivas. Então, por isso é um tema delicado,
A família fica arrasada quando tem um diagnóstico de epilepsia, de crise convulsiva. Mas recebido o diagnóstico de crise convulsiva, de epilepsia, se depois esse diagnóstico vira de conversivo, a família fica danada, porque ela acha que isso é feito de uma forma consciente, que ela passou por aquele desespero, que ela levou à emergência e que a pessoa fez isso de forma consciente para que a família passasse por esses grandes sustos, grandes desesperos, e também não é assim. Então, é um tema complicado. Então, assim, quem eu vi que passaram muitas mensagens, eu vou responder no decorrer da semana, me perguntem. Na verdade, eu estou hoje em dia fazendo muitas lives com sugestões dos seguidores. Essa live vai para o canal do YouTube e daqui a pouco eu faço outra live pelo Instagram, tá certo? Um beijo, até a próxima quinta-feira. Espero vocês próxima semana aqui com outro tema que seja de grande interesse de vocês, né? Neuropediatria é feita para vocês. Por isso que esse nome foi feito. Neuropediatria para você. Beijo.